Olá, queridos e queridas, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, com as nossas famílias e em nossas casas. É muito bom estarmos aqui novamente para darmos continuidade ao estudo sobre a pregação que faz a diferença. E nós já iniciamos, nos 2 últimos vídeos, um conteúdo novo, que eu espero que esteja sendo bênção para você. E este conteúdo se refere ao crescimento que precisa ser desejado por cada pregador, por cada pregadora. Iniciamos o conteúdo fazendo uma pergunta. Quer ser um pregador eficaz, uma pregadora eficaz que faça a diferença na pregação? Então é preciso crescer, progredir, avançar e cada vez mais. E então nós mostramos pela Bíblia Sagrada as evidências, as provas de que Deus deseja e ordena o crescimento dos seus filhos, o progresso espiritual. Vários textos nos deram essa comprovação de que o crescimento deve ser desejado por todo e qualquer cristão. No segundo vídeo, então, falamos quais são as atitudes a serem tomadas por aqueles que realmente querem crescer, querem avançar, querem progredir. Fizemos isto baseados em Filipenses, capítulo 3, de 12 a 14, onde a nossa reflexão mostrou que precisamos tomar algumas atitudes de acordo com os ensinamentos do apóstolo Paulo, e não só os seus ensinamentos, mas a sua prática de vida que o levou a ser o homem que era e o pregador tão bem-sucedido que impactou gerações. E hoje nós vamos concluir este estudo sobre crescimento. E para a conclusão, eu fiz questão de dividir em 3 vídeos, porque para a conclusão nós guardamos aqui o que podemos chamar a cereja do bolo sobre crescimento. Além de desejar crescer, além de tomar as atitudes certas para que o crescimento seja possível, vale também lembrar que quem deseja crescer, quem tem esse desejo, essa avidez por um progresso espiritual, deve pensar que o progresso, o crescimento, também nos proporcionará benefícios incontáveis, indeléveis, benefícios tremendos. E um deles quero mostrar para vocês através da vida de um personagem bíblico cuja história tem influenciado as nossas vidas ao longo destes anos. Para tanto, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, aliás, 2 passagens das Escrituras. Eu lhe convido para lermos em Êxodo, no capítulo de número 3, versículos 1 a 6, e em seguida faremos a leitura de Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 23. Pegue a sua Bíblia aí, você está com a sua Bíblia, você sabe que já lhe avisei que sem ela nós não vamos a lugar algum. É pela Bíblia Sagrada que nós seremos sempre instruídos. Podemos sim nos utilizar de outros estudos, de outros conteúdos, de outras reflexões, mas a Bíblia é a base, o alicerce de tudo que estamos aprendendo neste curso. E aproveitando a oportunidade, está sendo bênção para você? Você está gostando? Desejo que sim. Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 6, está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver,
Destaque isso aí. Ele se volta para ver. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Preste atenção agora nesta frase. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu ver a face de Deus. Talvez na sua tradução esteja porque temeu olhar para Deus. Mas vamos utilizar essa tradução, porque temeu olhar para a face de Deus. Vamos agora para Êxodo capítulo 33. Vamos lá, 30 capítulos depois, Êxodo 33, a partir do versículo 18. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Sabe quem está falando aqui? Moisés. Prestou atenção no pedido dele? Ele está dizendo a Deus: rogo-te, suplico-te, peço-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, ele quem? Deus. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face. Opa! Vamos parar aqui? Por isso que é bom nós estudarmos, analisarmos, e no estudo nós temos tempo para parar. Volte para o versículo 18 e veja o pedido de Moisés. Rogo-te que me mostres a tua glória. Agora veja o que Deus diz em parte da sua resposta para Moisés. Não poderás ver a minha face. Com isso entendemos então qual é o teor do pedido de Moisés. Moisés está pedindo para ver a face de Deus. E quem fez a exegese do pedido de Moisés foi o próprio Deus. Mas vamos continuar? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás. Me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Glória a Deus. Neste momento eu gostaria de utilizar esse texto e a história, ou parte da história de Moisés, para que juntos possamos entender, compreender e aprender sobre os benefícios que nos são dados quando nós buscamos crescer, progredir, avançar. Há muitos benefícios, muitos e tremendos benefícios, mas queremos usar esta história para mostrar um deles e suas características reveladas nesse texto. Sintetizando a história de Moisés, todos sabem que ele foi preservado por seus pais quando ainda era um bebê, sofrendo ameaças de morte por parte de Faraó, que havia mandado matar todos os bebês dos hebreus quando recém-nascidos. Mas Moisés é preservado porque Deus o havia chamado para uma missão. Daí em diante, Moisés vai passar a ser criado no palácio de Faraó. Em Atos dos Apóstolos diz que ele foi criado, foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Vale destacar que Moisés foi criado pela própria mãe quando essa também foi paga para cuidar do próprio filho dentro do palácio de Faraó. Só Deus faz estas coisas. Porém, Moisés, como diz o texto paralelo de Atos dos Apóstolos, cuidava que seus irmãos entendessem que Deus lhe havia chamado para uma missão.
E ele, indo visitar os seus irmãos, viu que um egípcio tratava de forma muito injusta a um hebreu. Então ele se lança contra o egípcio e o mata e o assassina. Dias depois, os seus irmãos estão lá discutindo e ele tenta então resolver a causa de dois hebreus. E um deles, ou os dois, olham para Moisés e diz: quem te constituiu juiz e legislador sobre nós? Querem nos matar como mataste aquele egípcio? Diz ainda Atos dos Apóstolos que a esta palavra Moisés foge para o deserto de Midian. E quando ele chega ali, ele vai casar-se com a filha de Jetro. E este Jetro, seu sogro, lhe proporciona a oportunidade de cuidar de suas ovelhas. Moisés passa anos cuidando das ovelhas e um determinado dia, parecia um dia normal quando de repente Moisés observa que tem uma sarça ardendo em fogo. A sarça arde em fogo, mas não se consome. Quando Moisés observa aquilo, diz a Bíblia no texto que nós lemos juntos, que Moisés procura se aproximar para ver de perto aquela maravilha, porque a sarça não se queima, não se consome. E quando ele vai se aproximando, bradou Deus do meio do fogo: Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. E eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Moisés ouviu aquela voz, diz a Bíblia no versículo 6 de Êxodo capítulo 3, que Moisés encobre o seu rosto, porque temeu ver a face de Deus. No entanto, quando nós chegamos em Êxodo 33, nós temos Moisés que acabara de interceder pela nação hebreia, interceder pelos hebreus, agora estando diante de Deus lhe fazendo um pedido. Moisés olha para Deus e diz: eu rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés está pedindo para ver a face de Deus. Espera aí, o Moisés que em Êxodo 3 estava com medo de ver a face de Deus, agora está pedindo para ver a face do Senhor, para ver Deus em sua totalidade. O que aconteceu com esse Moisés? Simplesmente Moisés cresceu, progrediu, avançou no seu relacionamento com Deus e agora está ousando, fazendo um pedido inédito para viver algo que nunca ninguém viveu. E olha que este Moisés já tem a sua intimidade com Deus testemunhada nas Sagradas Escrituras. Diz a Bíblia que no tempo da sedição de Miriam, quando Deus chama todos para uma conversa, Deus diz o seguinte: atenção, Israel, se entre vós há profetas, eu me revelo a estes em sonhos e em visões. Mas com meu servo Moisés não é assim. Com ele eu falo boca a boca, como qualquer fala a um companheiro. Olha que intimidade. Olha o que o progresso e o crescimento é capaz de fazer. Mas agora o nível de intimidade de Moisés está tão alto que ele ousa, ele pede para Deus para ver a sua face. Permita-me espiritualizar um momento. Eu sei que nós estamos num curso, mas eu não posso negar a manifestação da presença de Deus. É isso que Deus tem para quem deseja crescer. Um bom relacionamento. Um relacionamento íntimo com o Todo-Poderoso. Deixe-me fazer-te uma pergunta. Como está a sua intimidade com Deus? Será que não é momento de nós desejarmos crescer com Deus ao ponto de termos tal intimidade, tão profundo relacionamento e a cada dia vivermos o sobrenatural? Como é salutar conhecer e ouvir pregadores que tenham intimidade com Deus, que cresceram tanto que nós percebemos e sentimos que de fato ele tem vida com Deus, relacionamento com Deus, porque quando abre a boca para pregar, sentimos que Deus falou com aquele homem, que Deus falou com aquela mulher. Está na hora
de nós vermos novamente em nossa geração, presentes em nosso meio, pregadores que estão crescendo a cada dia a tal ponto de suas intimidades aumentarem com Deus e se tornarem patentes e visíveis àqueles que os ouvem. Moisés está em Êxodo 33 dizendo: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua totalidade. Eu rogo-te que me mostres a tua face. Deus olha para Moisés e disse: Moisés, homem nenhum viu a minha face e permaneceu vivo. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés não conseguiu ver a face de Deus, mas espera aí. Deus gostou tanto do pedido. Foi tão tocante o fato de Moisés continuar progredindo na sua intimidade com Deus, que mesmo não podendo responder a Moisés da forma como ele estava pedindo, ele não deixa Moisés sem resposta. E a resposta de Deus traz as características dos benefícios que podem ser alcançados por aqueles que progridem, que avançam, que crescem a cada dia mais para ter uma vida com Deus e desempenhar bem os seus ministérios. Vamos lembrar o que Deus disse? Primeiro Deus disse: olha, eis aqui um lugar junto a mim. Opa! Deus está dizendo para nós que aqueles que procuram progredir, procuram crescer, desenvolver, para estes sempre haverá um lugar pertinho de Deus para eles. Você quer crescer? Quer progredir? Então se prepare. Deus tem preparado um lugarzinho para você, pertinho dele, para você ouvir a voz dele, para você ser orientado por ele e ser um pregador com êxito, porque tem relacionamento e intimidade, porque está sempre juntinho a Deus. A outra coisa que Deus diz a Moisés é o seguinte: tu te porás sobre a rocha. Deus está dizendo a Moisés que ele precisa estar no lugar certo se quer provar dos benefícios de quem quer intimidade com Deus, de quem cresce no seu relacionamento com Deus. Moisés precisava estar sobre a rocha. Preciso lembrá-lo que a nossa rocha é Cristo Jesus. Estando em Cristo, haverá possibilidade de crescimento, haverá possibilidade de avanço, de progresso, de mais intimidade com Deus, pois Cristo é quem nos conecta ao Pai Todo-Poderoso. Mas Deus diz ainda outra coisa para Moisés: eu te colocarei perto de mim, tu te colocarás sobre a rocha e eu te porei na penha, na brecha desta rocha. Colocarei a minha mão sobre ti e farei passar diante de ti toda a minha bondade. Quando eu tiver passado, tirarei a mão e tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Opa, Deus está fazendo uma promessa a Moisés. Porque você me pediu isso, porque você cresceu em intimidade, progrediu diante da minha presença, Moisés, eu te mostrarei o que outros ainda não viram. Você viverá o que outros não viveram. Em nome de Jesus, mesmo estando num curso, isso não me impede de ministrar a sua vida. Que este será um tempo para você crescer, progredir. Que a sua intimidade com Deus aumentará. Que você viverá coisas inéditas, mensagens profundas, conexões bíblicas tragas ao seu coração, tendo a sua mente iluminada para pregar com graça e ousadia e alcançar vidas para salvação e edificação. Deus te fará crescer na leitura, Deus te fará crescer na oração, Deus te fará crescer na santidade, na consagração, no relacionamento. Prepare-se para viver coisas inéditas enquanto você cresce em intimidade e em um bom relacionamento com Deus e a sua palavra, para ser o pregador impactante que faça a diferença nesta geração. Moisés viveu o inédito, porque cresceu. Antes temeu ver a face de Deus,
mas agora pediu para ver a face do Senhor. Não foi possível ver Deus na sua totalidade, mas ele teve experiências extraordinárias, tendo um lugar reservado próximo a Deus, podendo estar sobre a rocha e vivendo o que outros não viveram. É isso que vai acontecer com o seu ministério. Para isso, basta continuar crescendo, progredindo cada vez mais. Que Deus te abençoe e eu espero você na próxima aula para continuarmos aprendendo sobre a pregação que faz a diferença. Deus te abençoe.